Olá pessoal do nosso canal Yutágoras, sejam muito bem-vindos. Hoje iremos ver regra de 3, tá? Lembrando que regra de 3, ela se divide em duas partes. Ela pode ser regra de 3 simples ou composta. A regra de 3 simples, ela também se divide em diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos ver um exemplo agora de regra de 3 simples e daí a gente identificar se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. O exemplo diz o seguinte: para produzir 2 lotes de mercadoria, o trabalhador demora 3 dias. Para produzir 4 lotes dessa mercadoria, quanto o trabalhador demorará? Quanto tempo o trabalhador demorará? Então lembra o seguinte, a regra de 3 simples, por que tem esse nome? Porque a gente conhece 3 valores e vamos encontrar um quarto valor, tá? E na regra de 3 simples, a gente sempre trabalha com grandezas, tá? Então a grandeza aqui, nós temos duas grandezas. Uma é a quantidade de lotes e a outra é o tempo. E sempre, normalmente cai o seguinte, a frase ela é composta por 2 orações. Na primeira oração, a gente vai preencher a primeira linha e a segunda oração, a segunda linha. Eu tenho 2 colunas. A primeira coluna vai ser uma grandeza e a primeira coluna vai ser uma grandeza e a segunda coluna vai ser a outra grandeza. Então fica mais ou menos parecido aí um jogo da velha, né? Então vamos colocar aqui na primeira coluna o lote e na segunda coluna o tempo que foi expresso em dias, tá? Na primeira oração nós temos para produzir 2 lotes, então a gente coloca 2 de mercadoria, um trabalhador demora 3 dias. Então na segunda coluna e primeira linha a gente coloca o 3. Agora vem a segunda oração dessa frase. Para produzir 4 lotes, então a gente volta para a primeira coluna, agora na segunda linha dessa mesma mercadoria, quanto tempo o trabalhador demorará. Então o X vai ficar exatamente na segunda linha, segunda coluna, dessa forma distribuída. Agora a gente vai identificar se ela é direta ou inversamente proporcional, dessa forma aqui. A gente vai fazer uma pergunta para a coluna tempo e ver o que é que a coluna, a grandeza lote, vai responder. Então vamos lá. Se eu aumentar o meu tempo, eu vou produzir mais ou menos? Então, se você viu que a resposta é quanto mais tempo eu tiver, mais mercadoria eu vou produzir, então se uma grandeza está aumentando, a outra também vai estar aumentando. Então, aqui a gente tem um exemplo de grandezas, de regra de 3 simples, diretamente proporcional. E aí, como é que a gente vai fazer? A arma transforma isso aqui numa fração, 2 sobre 4, e iguala com a segunda coluna. Então, vai ficar 3 sobre x. E aí a gente faz produto dos meios igual ao produto dos extremos. Vai ficar x vezes 2 dá 2x, igual a 4 vezes 3, que a gente vai encontrar que vai dar 12. Então vai ficar 2x igual a 12. Se 2 está multiplicando x, ele vai para o segundo membro dividindo 12. Então, logo, x é igual a 6. Então, a gente vai precisar, se são 4 lotes, vamos precisar de 6 dias. E a gente também poderia descobrir sem precisar fazer cálculo nenhum. Observe da seguinte maneira. Se eu dobrei o meu número de lotes, logo o meu tempo também vai dobrar. Se o dobro de 2 é 4, o dobro de 3 é 6. Então, é uma forma também da gente encontrar sem precisar executar esses cálculos. Bom, pessoal, vamos para mais um exemplo de regra de 3 simples, tá? Essa questão diz o seguinte:
4 empregados produzem um lote de mercadorias em 5 dias. Então, quanto tempo 5 empregados produzirão esse mesmo lote de mercadoria? Então, veja só. A mesma coisa do primeiro exemplo, né? Nós temos duas orações, tá? E temos duas grandezas. Então, as grandezas vão estar distribuídas na coluna. A primeira oração vai ser a primeira linha e a segunda oração a segunda linha. Então, vamos identificar quais são as grandezas que nós temos aqui. Uma grandeza é o número de empregados. Então, empregados é a nossa primeira grandeza. A segunda grandeza vai ser o tempo, que foi expresso em dias. Então, o tempo aqui que foi expresso em dias. Tá? Então, o que é que ele diz? 4 empregados. Então, primeira oração, a gente vai colocar na primeira linha. 4 empregados produzem um lote de mercadorias em 5 dias. A segunda oração vem agora. Então, quanto tempo 5 empregados produzirão esse mesmo lote de mercadoria? Então, o que é que a gente vai identificar? Se a regra 3 simples, ela é direta ou inversamente proporcional. Como é que a gente vai identificar? A gente vai fazer uma pergunta ao tempo e ver o que é que empregados vai responder. Por exemplo, se a gente aumentar o tempo, o número de empregados vai aumentar ou vai diminuir? Então, se ficou meio confuso, a gente volta e pergunta para o empregado. Se eu aumentar a quantidade de funcionários ou de empregados, eu vou, para produzir o mesmo produto, eu vou ter mais ou menos tempo? Então, se eu aumento o número de empregados, eu vou produzir mais rápido, ou seja, eu vou ter menos tempo. Então, se a gente faz a pergunta a tempo e o outro fica meio ruim de a gente identificar, né, meio confuso de a gente identificar, a gente inverte. Então, se antes eu tinha perguntado, se aumentar o meu tempo, eu preciso de mais ou menos empregados para produzir a mesma quantidade de produto. Então, se são grandezas inversamente proporcionais, se essa grandeza aumenta, o número de empregados vai diminuir. Agora, professor, essa seta está para baixo, quer dizer que o tempo está diminuindo? Não, isso é só para a gente se orientar. Se a gente aumenta o tempo, empregados diminuem. Se a gente diminui o tempo, o número de empregados vai aumentar. Nesse caso, como é que a gente vai fazer? A gente vai agora ter um trabalhinho a mais. A gente vai transformar ela de inversa para direta. Como? A gente vai escolher uma posição de uma seta. Eu quero tudo seta para cima. Certo? Tudo seta para cima. Se essa seta está para cima, então aqui mantém essa ordem. 4 em cima e 5 embaixo. E aqui? Aqui está ao contrário, né? A seta está para baixo. Se eu coloco seta para cima, então o X que está embaixo vai ficar em cima. E o 5 que está em cima vai ficar embaixo. E agora, o que é que nós temos? Nós temos uma regra de 3 simples, né, direta, onde eu vou ter aqui 4 sobre 5 igual a x sobre 5. Observe que aqui eu tenho o mesmo denominador. Se eu tenho o mesmo denominador, é porque o meu numerador também é igual. Então eu preciso de 4 dias. Então, se eu tenho 4 empregados trabalhando 5 dias, então 5 empregados vai trabalhar 4 dias. Ok? Espero que tenha tirado a dúvida de vocês, espero que tenha compreendido, tá? E espero que vocês curtam o canal, né? Ative o sininho, dê um joinha, comente alguma coisa se vocês entenderam essa questão, se vocês tiverem dúvida, se vocês quiserem que eu resolva algum outro tipo de questão, pode mandar pra gente que a gente vai resolver, tá bom? Tchau pra vocês, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.